Chegando aqui agora, ainda não me conhece, eu sou a Fernanda Rômulo e criei o programa Meu Negócio é Semijoia para te ajudar a vender cada vez mais semijoias, para que você construa o seu negócio de semijoias em bases sólidas, para você vender muito e todos os meses, beleza? Então vamos lá. E o tema de hoje é o seguinte: como lidar com as objeções das nossas clientes para vender mais semijoias. Gente, esse tema é fogo na roupa. Ele não é fácil. Eu tenho certeza que todas vocês que já vendem semijoias passam por esses problemas. Aquelas coisas que as clientes falam e pegam a gente meio que de calça curta, não entende bem como é que tem que resolver. O que são objeções, então? São questões que as clientes trazem pra gente para contornar a situação e elas não comprarem, tá? São coisas que situações que aparecem para elas para que elas não comprem, tá? Ou elas causam, ou elas dão uma desculpa, ou realmente elas têm esse problema que precisa ser resolvido para que elas comprem, tá? Então, objeção é um pouquinho diferente de problema. O que é um problema, né? Quando a cliente fala assim, por exemplo, eu não tenho dinheiro. Pode acontecer duas coisas aí. Ou realmente ela não tem dinheiro, ou ela tá jogando isso para ver se você dá uma condição melhor para ela. Ou ela quer dar apenas uma desculpa em não comprar, tá? Então a gente aí tem que começar a filtrar o que realmente é um problema e o que pode ser uma objeção. Por quê? Problema, normalmente, nós, vendedoras, não temos a capacidade de resolver na vida da cliente, né? Agora, objeções, nós podemos lidar com isso, nós podemos contornar essas objeções para que no final daquele encontro ali com a cliente, ela acabe comprando a semijoia. Antes de qualquer coisa, antes da gente entrar aqui nas objeções, tem que ficar claro na sua mente que a sua semijoia, ela vai resolver um problema da sua cliente. Isso tem que estar claro para você, tá? A sua semijoia não tá lá, a cliente não vai comprar a sua semijoia para te fazer um favor, tá? Não é isso. Você não tá incomodando, ela não vai comprar para te fazer um favor. Ela vai comprar porque ela quer ficar mais bonita, porque ela tem várias razões para comprar. E isso tem que estar claro na tua cabeça. Senão você nunca vai conseguir lidar com as objeções das suas clientes. Beleza? Isso tá tranquilo para todo mundo? Precisa entender que o teu produto, a tua semijoia tem valor. Você precisa entender que valores são esses na hora de você vender. Porque é baseado nesses valores que ela vai entender que ela precisa disso, que ela precisa desse colar, que ela precisa desse brinco. É assim, tá? Eu tava agora dando aula para as alunas da turma nova e eu tava mostrando o meu bracelete que combina com o anel e a aluna falou: Fernanda, da onde é esse bracelete? De qual fornecedor? Quanto custou mais ou menos? Então, o simples fato de eu falar, de eu gesticular e eu estar usando as minhas semijoias já despertou o interesse da minha aluna, nem é cliente para comprar a minha semijoia. Então, quando a gente coloca valor na nossa semijoia, seja a gente usando, seja a gente se sentindo mais bonita com ela, isso passa para nossa cliente, essa percepção de que aquilo ali que eu tô usando pode fazer com que ela se sinta mais bonita e mais atraente, mais elegante, com a autoestima mais elevada, enfim, todas aquelas transformações que a gente sabe que a semijoia causa para cliente. Então, isso tem que estar na tua cabeça. Quando a cliente traz as objeções, você tem que saber o que vai falar para ela. Porque se a cliente passa, tá vendo seu mostruário e fala, tá caro, e você fica sem graça, e você começa a achar que a sua semijoia tá cara, você nunca mais vai conseguir vender. Porque você botou na tua cabeça que o teu produto é caro. Você não pensou que o teu produto pode fazer com que essa mulher se sinta mais bonita. É aí que você tem que trabalhar. É nessa esfera. É na esfera da transformação do valor. E não na esfera do preço.
tá? Inclusive, preço a gente não passa logo de cara para cliente. A cliente não passa pela gente, ou a gente está mostrando e fala, quanto é aquele brinco ali? Isso é coisa de mercado, de supermercado, de prateleira. A gente não fala logo de cara. Antes de você virar a etiqueta do preço, você tem que fazer aquela cliente se sentir, se imaginar usando aquele brinco. Ela tem que se sentir especial usando aquele brinco. De preferência até fazer com que ela experimente antes de você falar o preço. Então, a gente tem que conduzir a situação, né? Conduzir essa relação dessa maneira. Por isso, o controle sempre tem que ficar com a gente. A gente não entrega o nosso mostruário para cliente ver. A gente segura o nosso mostruário, a gente manipula as peças, porque com isso você tem tempo de mostrar o valor das peças antes de mostrar o preço. Então, a questão do tá caro passa por aí, tá? Então, não se passa o preço logo de cara, né? Antes de falar o preço, você tem que falar o que de benefício aquele brinco vai chegar para ela, né? Ó, a Rosário tá falando, quando vier produtos novos eu compro. Então eu fico pensando, o que eu vou fazer com esses que já estão velhos? Não estão velhos, os velhos estão na tua cabeça, não estão velhos. Se a cliente trouxe essa objeção, você tem que saber lidar com ela. E olha só, você acreditou que os teus produtos estão velhos. Não estão velhos. Você não está sabendo vender. Controle com a gente, o controle tem que estar com a gente, tá? Da situação. E a gente tem que gerar valor antes de passar o preço, tá? Não se compra só... Olha só, existem diversas lojas, diversas revendedoras de semijoia. Tem semijoia em todo lugar. A pessoa não vai perguntar o preço aqui. Por quê? Dificilmente vai encontrar brincos iguais, colares iguaizinhos para ela poder comparar o preço. Então, a gente tem que aproveitar esse benefício que a semijoia traz, porque é uma grande variedade que existe, né? Pra gente poder tirar proveito disso. Então, antes de falar o preço, vai mostrar o valor que aquela peça tem. Então, eu sempre falo, né, para as meninas o seguinte, na hora que tá colocando brinco no mostruário, um lado só da fita, né, que a gente coloca os brincos, só de um lado é que fica o preço. E quando você vai tirar para mostrar para cliente, você tira do outro lado, que não tem o preço. Por quê? Com isso, a cliente pode segurar o brinco, ela pode... Deixa eu ver que brinco eu tô de argolinha. Então, ela pode manipular, ela pode ver a beleza dele de perto, ela pode ver a cravação de perto, ela pode colocar na orelha, ver se ficou bom, se não ficou bom. Isso tudo faz com que ela comece a se... de fato, né? Ela tá se vendo com a peça, ela tá se vendo mais bonita, ela tá vendo mais de valor nessa peça. E você vai começar a falar coisas verdadeiras, tá, gente? Não é para falar mentira, não é para falar que o brinco ficou maravilhoso na cliente se não ficou, né? Cada pessoa tem uma orelha diferente, um formato diferente. Então, às vezes você vai botar uma argolinha, ela fica estrangulando aqui, porque o furo é muito em cima, ou a orelha é mais gordinha. Nesses momentos, você oferece uma outra alternativa, não deixa a cliente perceber que aquilo ali não ficou bom. Entendeu? Então, tudo tem jeito da gente contornar o tá caro. A gente ainda tá lá na esfera do tá caro. A partir do momento que a cliente começa a ver verdade em você, que ela vê que você tá preocupada em oferecer o melhor para ela, o tá caro vai ficando cada vez menos importante. E ela começa a ver valor no teu atendimento, na tua marca de semijoias, e o tá caro vai ficando lá para trás. Então, é uma objeção que você consegue contornar. Se por acaso o cliente disser para você, tá caro, né? Não, tá muito caro. Eu vi ali na outra menina, bem mais barato. Por que ela não comprou na outra menina? O que ela tá vendo na sua marca de semijoias que a outra menina não tem? Então, olha só, tem coisa aí que você pode investigar, que você pode ter controle dessa situação e chegar a finalizar a venda, tá? Então, tá claro para todo mundo que o tá caro, está claro que o tá caro é uma objeção que a gente consegue contornar? Agora, existe, gente,
pode acontecer da cliente não ter dinheiro para comprar. Não pode? Ela pode estar sem dinheiro. Se essa cliente, né, se começa a aparecer várias clientes ali dizendo que não tem dinheiro para comprar, o que pode estar acontecendo? A sua mercadoria pode estar desalinhada com o seu público, ou o seu público desalinhado com a sua mercadoria, tá? Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Quando a gente cria o nosso negócio, a gente tem que estar com a mercadoria, com a semijoia alinhada ao poder aquisitivo da nossa persona. Se você começa a escutar o tempo inteiro que não tenho dinheiro, não dá pra mim, não sei o quê, e realmente o problema for dinheiro, é porque tá desalinhado, gente. Então, precisa rever ou o público ou a mercadoria, tá? Então, estamos combinadas aí nessa objeção do tá caro? Conseguimos elevar o seu nível de consciência para o tá caro? A cliente tem que perceber que a tua semijoia é muito boa, ela é muito bonita. Quanto mais ela perceber esse tipo de coisa, menos ela vai se preocupar com o preço, tá? Vamos lá para outra objeção. Semijoia escurece. Essa, assim, eu posso dizer para vocês que todas as minhas alunas, elas têm um argumento muito forte para lidar com essa objeção. Porque elas entendem perfeitamente como é um banho de uma semijoia. Como é que acontece o processo do banho. E elas sabem que a semijoia escurece quando a peça tem pouco ouro, né? Elas conhecem, elas já viram todo o processo de banho dentro de uma galvânica, elas entendem isso perfeitamente. Então, quando o cliente vier dizer para você que a peça escurece, que não, isso aí escurece. Escurece por quê? Você tem que estar munida de explicações convincentes, razoáveis, né? Razoáveis não, esquece isso. Explicações contundentes. Tem que estar perfeita essa explicação para que ela entenda por que a tua semijoia não vai escurecer. E isso é óbvio que se você trabalhar com semijoias de qualidade, como eu sempre indico, tá? Eu nunca vou falar aqui para você para trabalhar com semijoia baratinha, para atender a tua cliente que gosta de pagar baratinho e depois as suas semijoias vão ficar pretas, elas vão dar coceira, né? É óbvio que todos esses problemas vêm acarretados aí com a semijoia baratinha. Então, por que a semijoia escurece? Isso tem que estar claro na tua cabeça. Escurece porque não tem uma quantidade ideal de ouro, tá? Escurece porque a tua cliente não sabe cuidar da semijoia. Ela vai pra praia, ela vai pra piscina, ela passa perfume, ela não tira a semijoia pra ir à academia, ela não tira a semijoia pra lavar louça. Aí a semijoia dela vai escurecer porque é semijoia. É semijoia, tá? O que é a semijoia? É um metal comum que leva camadas de metais, outros metais por cima, inclusive uma quantidade grande de ouro, né? Toda semijoia leva 3 camadas de ouro. E aí, toda semijoia, tá? Eu tô falando de semijoia, eu não tô falando de bijuteria, esse negócio de 1 milésimo aí que o pessoal vende dizendo que é semijoia. Não é, tá bom? Então, toda semijoia leva 3 camadas de ouro. Nessa camada do meio é onde é depositado a quantidade de ouro desejada e que vai determinar a qualidade daquela semijoia. Então, se a semijoia tem menos que 3 milésimos, especialmente para brincos, para as outras peças tem que ter muito mais que 3. Se tem só 3, para um colar, por exemplo, se tiver 3 milésimos, é óbvio que vai escurecer. Para um brinco, 3 milésimos está ok. Então, se escurece, é porque não tem a quantidade ideal de milésimos. Então, o que você vai conversar com a tua cliente? Cliente, não se preocupa, fica tranquila, porque a minha semijoia é de qualidade, tem uma quantidade boa de ouro, não vai escurecer. E se escurecer, se acontecer de dar problema, não se preocupa, porque nós temos garantia. Se você não deve, você não teme, né? Então, se a tua semijoia tem qualidade, tem garantia, você já vai lá, já apresenta para ela o teu certificado de garantia.
ela vai ficar mais tranquila e ela vai ver que essa objeção do escurece não vai colar com você, porque você sabe o que você está falando, você sabe o que você está vendendo, você tem consciência do que você está vendendo. Então, essa história de que escurece não vai colar, né? Então, vamos passar para outra. Resolvido a objeção do escurece, que fica preto, semijoia fica preto, tá resolvida na tua cabeça agora? Se você ainda trabalha com semijoia que não tem qualidade, começa a rever esse conceito aí, tá? Se você tá trabalhando com semijoia que não tem qualidade, para cliente não dizer que tá caro e a tua semijoia escurece, já não tá, o negócio já não tá bom aí, né? Então, acerta aí. Eu tô lendo aqui uma pergunta, gente, que apareceu, ó. A Cris disse que foi no fornecedor e ele disse que tinha 24 milésimos. É muito, né? É muito. Complicado. A gente fala disso numa outra hora. Coloca lá na caixinha de pergunta pra mim que eu te respondo. Foge aqui do nosso tema hoje. Então, vamos lá. Mais uma objeção. A cliente diz que a semijoia é da coceira. Não posso usar porque isso coça. Não posso usar porque isso dá alergia. Provavelmente essa cliente já esteve em contato com uma semijoia de má qualidade, por isso deu alergia nela. Uma semijoia que provavelmente tinha níquel na sua composição, então também teve problema. E o que é níquel? Aonde é que entra o níquel? Níquel é um metal que é extremamente alergênico, que pode ser colocado na camada intermediária das semijoias, entre as camadas de cobre e as camadas de ouro, tá? O níquel tem uma excelente condutividade para o ouro, então geralmente é colocado antes das camadas de ouro. Hoje em dia, a semijoia de qualidade não usa o níquel, tem que procurar fornecedor, perguntar se é níquel free, tá? Porque o níquel é um grande causador de alergias, o níquel e o cádmio, mas é mais comum o níquel, tá? É o que é mais usado mais amplamente na semijoia. Então, procura com o fornecedor, pergunta se é níquel free, tá? Que você não quer trabalhar com semijoias com níquel, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, eu pergunto, é níquel free? Antes de você dizer que você não quer, né? Porque ele pode, de repente, não ser muito honesto com você, é níquel free? É níquel free. Então tá, ok, porque eu não trabalho com semijoia que contenha níquel, tá? Porque o níquel é um grande causador de alergia. Então, provavelmente aconteceu da cliente ter alergia porque tinha níquel e porque tinha uma baixa deposição de ouro. Tinha pouca quantidade de ouro nessa peça, tá? Então, percebe que uma peça, quando tem qualidade, ela vai começar a jogar essas objeções no chão, que escurece, que dá alergia, tá? Então, começa a entender isso. Entender que quando tem qualidade, o número de objeção vai caindo. Agora, tudo você não vai ter. Você não vai conseguir uma peça barata, de qualidade e que não dê problema com as suas clientes. E que seja muito baratinha. Não vai acontecer. Ou você vai ter uma coisa ou você vai ter outra. Então, é você que vai escolher o que é que você quer entregar para sua cliente. Eu sempre digo, sempre defendo que entregar qualidade, onde a gente possa, dentro desse produto, né, dentro dessa semijoia com qualidade, a gente consiga agregar valor tanto ao produto semijoia quanto ao nosso trabalho, acabou. Vai comprar com você quem puder, quem não puder vai procurar lá, que escurece, aqui dá alergia. As minhas não dão. Então, é para esse público que eu quero vender. Se é um pouco mais caro, ok, ele está disposto a pagar. Então, você tem que estar alinhada. Mercadoria, o tipo de semijoia, com o seu público. Senão, a conta nunca vai fechar, tá? Então, a questão da coceira está resolvida. Fala com o cliente, pode experimentar tranquilamente. Se coçar, me fala que eu vou trocar para você, não se preocupa, tá? Geralmente quem é muito alérgica, coloca um brinco, por exemplo, que é onde tem mais contato aqui por causa do buraquinho, né, que tá mais em contato com a parte interna aqui da orelha, é rápido. Quem é muito alérgico é rápido, às vezes na hora já fica quente, já fica vermelho, já começa a latejar. Então, para essa pessoa não vai poder usar semijoia mesmo, tá? Porque é uma pessoa extremamente alérgica. Mas é difícil acontecer. Isso você não encontra.
Eu acho que ao longo todo esse período que eu vendo semijoias, eu tive não tenho certeza, uma única cliente extremamente alérgica. Extremamente alérgica. Então ela já sabia, brinco ela não usava de semijoia, tá? Pulseira, alguma coisa assim que tinha uma tolerância um pouco maior, ela usava para sair para determinados lugares e depois ela tirava. Ela não ficava o tempo inteiro, porque realmente ficava vermelha. Então uma pessoa extremamente alérgica, não é comum acontecer isso, tá? Então vamos lá para uma outra objeção aqui. Ah, mas isso não é ouro? A pessoa acha que quando ela compra uma semijoia mais cara, uma semijoia mais volumosa, né, mais chamativa, vai pagar caro, óbvio, porque a semijoia você sabe que ela o preço dela em função das pedras que ela tem, do peso que ela tem, né, porque isso influencia na hora de dar o banho. Quanto mais pesada a peça, mais cara ela fica, porque a quantidade de ouro que vai lá é maior. Então, a cliente acha que quando ela vai comprar uma peça mais pesada e vai pagar caro por essa peça, né? A gente pode ter semijoia aí que chega a R$2.000, dependendo do peso e da quantidade de pedras que tem. Agora, mais cedo mesmo, eu mostrei para as meninas um colar que eu paguei R$703. Então, se eu fosse vender ele com a precificação normal da semijoia, teria que vender mais ou menos a 2.100, né? Por aí assim. Então, existem peças que podem chegar a esse valor. E aí a pessoa olha para aquele valor, para aquele preço e fala assim: isso não é ouro? Como é que custa 2.000 se isso não é ouro? Vai ela comprar um colar daquele tamanho, com aquelas pedras de ouro, para ver quanto é que custa. Se não vai custar cento e tantos mil reais. É simples assim. O que é uma peça de ouro? Uma aliança, tá? Uma aliança. Uma aliança super leve de ouro. Vai custar R$900, R$1.000. Não tem milagre. Então, como é que ela quer uma peça grossa, expressiva, pesada e não quer pagar R$2.000? Então, as comparações, elas são meio absurdas. Então, a cliente tem que entender que para uma peça dessa daqui, por exemplo, um bracelete desse, se fosse todo de brilhante, se fosse todo de ouro, vai pagar quanto? 9.000, 10.000 reais, 15.000 reais? Quanto é que ela vai pagar se for de semijoia? 300, 290, alguma coisa nesse sentido. Então, olha só a disparidade aí de valor. Então, você tem que mostrar para a cliente que essa determinada peça em semijoia, essa peça de semijoia em ouro, custaria tanto. Ah, mas eu não sei, Fernanda. Ora, vai procurar. Entra nos sites das joalherias e vai procurar os preços das joias de ouro. Ah, mas eu não vendo ouro. Mas você tem que saber, porque quando a sua cliente chegar para você, você tem argumento para falar para ela, para apresentar para ela. Você precisa fazer pesquisa. Você precisa, se você mora numa cidade que tem shopping, tem joalheria, passa lá e vai olhar o preço das coisas na vitrine. Ah, eu tenho um brinco parecido com esse. Quanto é que custa o de ouro? Quanto é que custa o meu? Eu mostrei pro André. Acho que foi no Dia dos Pais. Nós estávamos passeando no shopping, fomos almoçar no shopping e passamos pela vitrine de uma joalheria. É uma designer famosa, tá? Provavelmente o dela é mais caro porque ela é famosa. Mas uma argolinha mais ou menos assim, olha, tá? Cravejada de brilhante, era brilhante, né? De ouro, era joia, tá? Eu mostrei pro André, olha aqui o preço. R$27.000. R$27.000, tá? Aí eu falei pra ele, sabe quanto é que é a nossa? R$99. Então você precisa entender quanto é que custa de ouro para quando a cliente vier com essa objeção, você falar para ela. Existe a argolinha nesse estilo aqui que custa mais de R$20.000. A minha é semijoia, é de qualidade, é de zircônia, que não vai estragar, não vai ficar feio, né? A zircônia tem uma qualidade muito boa. Isso tudo você tem que entender para você argumentar com a sua cliente. Então, olha só a disparidade de valor.
Ah, eu entendo que a minha não vai durar para sempre, mas você vai ficar aí, né? Eu tenho garantia de 1 ano, então pelo menos por 1 ano você vai usar a sua argolinha, ela não vai dar problema. Basta você tirar de vez em quando para lavar e tudo, aí você vai desenvolvendo uma conversa com a cliente, tá? Então, precisa estar munida de explicações boas para sua cliente não ficar com objeções. Cada vez que ela trouxer uma objeção, você explica de uma maneira educada, de uma maneira calma, não é agredindo a cliente, né? Jogando na cara dela ali o teu ponto de vista. Não é assim. Você apresenta argumentos para ela, onde você valoriza as suas semijoias, a sua marca, o porquê de você estar trabalhando com aquilo, que realmente tem uma boa qualidade, senão você nem estaria trabalhando com aquilo. A Ângela está falando por apenas 99. Não, eu não gosto do por apenas, eu não gosto de trabalhar nesse sentido, não. Eu quero que ela sinta que a minha peça tem valor. Então, é por aí que a gente trabalha, né? Então, aí vamos aqui nas outras objeções que as meninas trouxeram. Tô com muita conta. Mês que vem eu compro. Tá com muita conta? O que você pode fazer para essa cliente, né? Se você sente que ela gostou da peça, o que você pode fazer por essa cliente para que ela feche com você essa compra esse mês? Ainda esse mês. De repente, a maneira como você está mostrando as formas de pagamento não servem para ela nesse momento. Então, se você der mais opções de pagamento para ela, pode ser que ela feche. E se ela concordar, o que você vai fazer? Você vai explicar para ela o seguinte. Vamos trabalhar aí com uma peça de... um exemplo, uma peça de R$200. Aí você fala pra ela, eu parcelo em 2 vezes. Aí ela fala, não, esse mês não dá pra mim, porque já tô cheio, meu cartão tá cheio, não dá. Aí você vai conversar com ela. Ah, fulana, mas você gostou tanto, ficou tão legal em você, ficou tão bonito, te valorizou tanto, desde que não seja mentira. Não pode falar mentira, tá? Senão ela não vai mais acreditar em você. Realmente tem que ter transformado de alguma forma o visual da cliente, e ela tem que perceber isso. Não dá pra falar, ficou ótimo e você só pra vender, tá? Não pode ser assim. Então, vamos fazer o seguinte. Se eu parcelasse em 4, daria pra você levar? Em vez de pagar 100 de parcela, você pagar 50? Aí ela, então assim dá. Aí o que você fala pra ela? Então, vamos fazer o seguinte. Eu não faço isso para todo mundo, tô fazendo porque é uma exceção, tô abrindo uma exceção para você, tá? Eu vi que você realmente ficou muito bonita com esse brinco te valorizou muito. Eu não quero deixar essa oportunidade passar, eu quero muito que você leve, porque realmente ficou muito bom em você. Eu não faço isso sempre, mas eu vou abrir aqui uma exceção para você, tá? Então, em vez de fazer em 2 vezes, eu vou fazer para você em 4 vezes de 50, porque aí vai caber no seu orçamento, você vai ficar feliz. Então, não é porque você quer vender, porque você quer trazer benefícios para sua cliente. E ela percebendo isso, ela confiando em você, na sua boa vontade, pronto. A coisa flui e flui por várias vezes, tá? Então, e você com isso vai observando, né? Será que de repente, se eu parcelar, né, se eu aumentar as minhas parcelas de 2 para 3, pode ser que eu atenda melhor as minhas clientes? Então, você vai observando, ajusta a sua precificação para você não ter prejuízo e você começa, então, a lançar esses benefícios para que você consiga atender o maior número de clientes, tá? Uma coisa importante é a cliente, quando a cliente fala assim... deixa eu ver aqui o que a outra colocou. Vamos lá no escurece. Quando a cliente fala para você que escurece, então você está lidando com essa objeção da cliente, é importante que você não vai concordar com ela realmente escurece. Então você tem que tirar dela as informações que vão te dar mais, não é munição, mas vão te dar mais artifícios para poder, argumentos para poder lidar com ela. Então, se ela diz que escurece, você fala para ela, Valéria, escurece, mas assim, você já teve semijoias que escureceram? Me conta como é que foi isso.
passa a palavra para ela, deixa ela falar, deixa ela te contar por que escurece, por que ela tem esse tipo de problema. Deixa ela falar, porque quanto mais ela falar, mais elementos você vai poder colocar na conversa para quebrar essas objeções dela, tá? Então a gente deixa a cliente falar, a gente deixa ela expor o que é que incomoda ela, aonde foi que ela teve uma decepção com a semijoia. Deixa ela falar isso para você poder mostrar para ela que as suas não são assim, que você não trabalha dessa maneira, tá bom? Então, por aí a gente vai contornando todas as objeções das clientes. E é óbvio, né, gente? Pra gente fechar bem uma venda, o que a gente faz? A gente tem que evitar, né, frases de efeito de para-choque de caminhão aí, que a gente, não é de para-choque de caminhão não, tô brincando. Tem que evitar. A cliente já trouxe a objeção, aí você fala, pô, aproveita que é só hoje, hein? Esse preço é só hoje. Então, se ela já tá com uma objeção, você tá jogando ali um negócio em cima dela, aí que ela vai fugir de você mesmo. Vai perder? Termina hoje. Vamos levar? Vamos aproveitar? Não se fala isso para cliente, tá? A gente não trabalha na feira, a gente não trabalha vendendo tomate que tem prazo de validade ali, que tem que vender hoje, senão amanhã vai apodrecer. Então, não é esse tipo de apelo que a gente tem que fazer com as nossas clientes. Tem que ter cuidado com o que vai falar com elas. Tem que deixar elas expressarem as vontades delas, né? As decepções que elas tiveram, ou as alegrias que elas tiveram com as semijoias, para você poder trazer cada vez mais argumentos para melhorar a tua relação com a tua cliente e você também se sentir confiante para entender que toda objeção ela tem um argumento. Se você entender do seu negócio, se você entender do negócio de semijoia, né, do seu negócio, você entender sobre o produto semijoia, você sempre vai ter mais argumentos para lidar com as suas clientes e com as objeções delas, é claro, tá? Então, estude sobre semijoias. Vocês sabem que aqui no nosso perfil a gente tem um monte, tem quase 1000 conteúdos aí para te ajudar, né, a lidar com isso, a entender melhor o seu negócio, que o nosso canal no YouTube tem muitos vídeos. Gente, a gente tem vídeo todo santo dia para te ajudar com o seu negócio de semijoias. Quanto melhor você estiver informada, melhor você vai conseguir lidar com as objeções e muito provavelmente você vai conseguir superar, né, vencer, quebrar essas objeções e realizar a venda, tá? Objeção faz parte de todos os negócios. A gente que entende do nosso negócio é que tem que saber lidar com elas, tá? A cliente vai jogar. Ela vai jogar as objeções dela. Lembra que ela pode ter problemas e ela pode ter objeções. Você tem que saber lidar com as objeções. Problema, se você puder ajudar, você ajuda verdadeiramente. Não é para enrolar a cliente, tá? Se você puder lidar com o problema dela, como não tenho dinheiro esse mês, como eu tenho muita alergia. Então, se você puder lidar, você lida. Eu nunca usei semijoia, eu tenho medo de usar e não dá certo. Eu tô acostumada a usar ouro. Existem ainda, né, muitas clientes assim, que estão acostumadas com ouro. Então, você tem que conduzir, deixar ela falar. Não esquece isso, gente. Tem que deixar a cliente falar, para ela trazer para você as percepções dela, para você depois poder montar ali a sua história, né? História no bom sentido, né? Para você poder montar o seu argumento para vencer as objeções, tá? Bom, vou abrir agora. Falei que eu queria falar sobre objeções para vocês. Espero que com isso vocês consigam fechar mais vendas, que vocês fiquem mais, se sintam mais seguros para fechar mais vendas, lidar com isso, tá? E agora a gente vai abrir para as perguntas. O que vocês querem saber a respeito das semijoias? Vamos lá. A Bruna é minha aluna também. Fê, o que você acha de 7 milésimos para colares, anéis e pulseiras? É razoável, não é o ideal, Bruna, mas é razoável, tá? Para pulseira até tá bom, mas para colar e anel podia ter acima de 10, tá? A Valéria, Fê, se a cliente disser tenho preguiça de trocar as peças, você tem que explicar para ela que então ela vai ter uma data de validade, né? A semijoia vai ter uma validade menor, porque semijoia não é para ficar direto, né? A Magalhães, quanto tempo uma semijoia começa a escurecer quando é de má qualidade? Olha,
Pois é, eu não sei te dizer isso, porque eu não me lembro de ter trabalhado com alguma marca que seja de uma qualidade tão ruim que escureça rápido. O que deteriora a semijoia muito rápido é quem tem ácido úrico alto. Isso aí eu já vi acontecer mesmo com semijoias de qualidade. Eu atendi uma cliente uma vez, a mãe de uma cliente, na verdade, que em 2 dias corroía todo o banho, a peça até o cobre, a peça ficava no latão, tá? O ácido úrico tem esse poder. Mas eu não sei, vai depender do uso também da pessoa, né? Às vezes a semijoia tem qualidade, mas a pessoa usa de uma maneira errada. Então tem vários pontos aí pra gente analisar. Adriana, é normal a pessoa usar a peça por 2 dias e ficar preta? No caso é prata. Sim, a prata pode acontecer. A prata pode acontecer, é uma característica do metal, né? Tem pessoas que usam direto, a prata fica clarinha, e outras usam muito rápido e a prata escurece. Provavelmente deve ter ácido úrico também. Prata tem que ser 925? Não, tem prata 975 também. Normalmente é a 925 que é mais usada para semijoia, né? Para semijoia não, desculpa, como joia. Porque a prata pura, assim como o ouro, se for colocar 1000, né? Ela fica muito maleável, tá? Então tem que colocar outros metais ali para que ela fique mais firme. Por isso que ela é 925. Ju, o que você acha da garantia do fornecedor? É normal apenas 1 ano? É bastante normal. Telos, o que você acha de colar banhado a 3 milésimos com cataforético? Vendido R$37,40, porque não tem a melhor qualidade, mas dura bastante. Então, cataforético vai depender da trama do colar, né? Se for um colar assim, tudo bem. Se for um colar fino, vai endurecer o colar. Então tem que ter esse tipo de cuidado. Agora, definitivamente 3 milésimos é muito pouco para colar, tá? Muito pouco mesmo. Mesmo com cataforético. Então vai ter que reduzir muito essa garantia aí para conseguir dar conta disso, né? Para você ser íntegro com a tua garantia, tá? Gabriela, quando a cliente pede desconto na compra, o que você aconselha? Quando a cliente... bom, primeira coisa, você pode ter na manga uma forma de você dar desconto, que seria ela pagar no Pix, né? Quando a gente precifica bem, a gente deixa uma margem para dar desconto à vista no Pix ou em dinheiro, né? Então, fica com essa carta na manga. Agora, fora isso, antes da gente dar o preço, que é aquilo que eu estava falando no início da live, a gente precisa trazer valor antes de fechar a venda, né? Antes até da cliente saber o preço. Trazer valor para não acontecer isso. Quando ela entende que essa peça tem valor e vai trazer transformação para ela, ela não vai ficar preocupada com o preço, tá? Então, obviamente, ela não vai pedir desconto. Agora, você pode usar estratégias de venda, para fazer com que ela compre mais se ela quiser ganhar desconto. Aí você vai ter que trabalhar isso dentro da sua marca e dentro de certas ocasiões, tá? Aí é um outro assunto, que são estratégias de venda, onde você pode encaixar alguns descontos caso ela compre mais. Debele. Fê, então a prata 925 é melhor que a 950? Veja bem, a 950 tem uma maior quantidade de prata, que é metal nobre. Porém, ela é mais maleável. Então, até uma pancada, de repente, pode fazer com que essa prata marque, tá? A 925, ela é mais dura. Ela tem uma menor quantidade de prata, mas ela é mais dura, tá bom? Até a joia de ouro, você não vai comprar uma joia de ouro que seja 100% de ouro. Ela vai ter alguma liga metálica ali, que é para garantir a dureza da peça. Senão, todo pino de brinco iria entortar. Todo anel iria amassar com facilidade, tá? Então, os químicos, né, que preparam essas ligas, né, que vão dar essa porcentagem certinha, eles têm essa visão, né, para poder a joia não só ter o metal nobre, mas também ter durabilidade, né? Senão não dá certo. Não é, falei de dureza, né, mas de durabilidade também, para ela não ser danificada por ser muito mole, tá? Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.